E se o Brasil virasse uma ditadura amanhã? O que aconteceria com o seu negócio no digital? Eu sou Jonatas Capete, Head Geral da Vanguard Group. Nós já escalamos negócios para mais de 1 bilhão de faturamento. Não, você não ouviu errado. Eu falei sim, 1 bilhão de faturamento. E eu faço exatamente essa pergunta por conta de todos esses negócios que nós já escalamos e todos os negócios que estão nesse momento aqui na internet. Esses últimos dias, essa pergunta pode ter vindo em alguns cenários por conta desse momento político que nós estamos vivendo. Mas essa pergunta não é uma questão política, de fato, é uma questão de sobrevivência. E eu quero te trazer o seguinte pensamento. O que você construiu em anos, teus funis empilhados, tua audiência, tua comunidade, os teus produtos bem escalados no momento, tudo isso viraria pó. Não por um erro estratégico, Jacob, longe disso, mas sim por conta de uma decisão política, por conta de uma canetada mal dada. Isso me leva a crer que, de fato, todos nós que estamos aqui no digital há anos, nós construímos isso no terreno alheio. Nós sabemos disso de fato. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo não é um cenário apocalíptico, porque eu não sou nenhum cavaleiro apocalíptico do digital, nada disso. É trazer a realidade que nós podemos enfrentar se isso de fato vier a acontecer e como a gente pode sair disso. Eu tenho a forte sensação que todos nós que temos empresas no digital ou empreendemos no digital, esquecemos de um grande detalhe quando nós decidimos fazer isso. O detalhe é, nós vivemos no Brasil. Por quê? O Brasil, ele tem uma síndrome de fato de adicionar capítulos muito diferentes na sua história e nenhum deles é glorioso. Desde que foi descoberto, a golpes, a independência, a tudo isso que nos trazem histórias no dia de hoje, não há um capítulo sequer que o país tenha de fato uma grande conquista, um grande avanço. E quando eu falo isso, é porque há um grande debate aí, cara, em quem não conhece porra nenhuma sobre soberania. Não, a soberania nacional. Meu irmão, soberania é um país poder fazer tudo o que ele quer, tecnologicamente e economicamente, sem depender de ninguém. E isso nós não temos, de fato. Isso nós não temos. E hoje eu fico imaginando todos os empresários e empreendedores que têm o seu faturamento, tem sua operação, tem sua audiência, onde cada clique, cada venda, cada funil empilhado, cada call de time comercial, tudo isso passa por plataformas americanas. E aí que mora o perigo real de todo esse problema. Porque por trás disso, nós achamos que essa operação que nós chamamos de nossa é totalmente nossa. E não é. Não é. Como eu falei, nós construímos em território alheio. Só que isso não é um problema para outros países, mas isso é um problema para você que é brasileiro e pensava que não era. Você pode ignorar todos os cenários que ocorrem aí por fora, mas você não pode ignorar a política, porque ela não te ignora dentro desse cenário. E se você olhar essas últimas notícias, o Brasil ele está entrando num território muito perigoso. E esse território é porque você tem o STF caçando pessoas, caçando aí passaportes, você tem o tarifaço do Trump, que adiciona não uma colher, mas uma pá, entendeu, de problemas sobre tudo isso. Você tem as tentativas de regulamentação da internet, você tem a própria Suprema Corte do Brasil tentando fazer com que as empresas americanas como Meta e Google forneçam dados de comportamento dos seus usuários. E aí que mora o problema. Por quê? Porque o clima jurídico do Brasil, ele já era hostil. E agora, pra gente do digital, ele se transforma mais hostil ainda. E enquanto o Brasil brinca com fogo, se nós olharmos esse mesmo cenário que já aconteceram em outros países, nós temos simplesmente o Meta e o Google saindo deles, porque infringiram regras internas da empresa sobre os controles de informação de dados de usuários. E isso também, se nós formos declarados de fato uma ditadura, nós vamos ter em massa essas empresas saindo. E aí você fala, não, Jonathan, o faturamento aqui no Brasil dessas empresas é bom. Nós somos o puta do mercado consumidor. Cara, o brasileiro se engana pra cacete sobre quem nós somos no país, no mundo.
A única coisa que deu certo aqui, meu irmão, é futebol, é Ronaldo, Romário, Ronaldinho, Gaúcho. O resto, nós somos um país que idolatra futebol, jogador de futebol e prostituta. Esse próprio fato de nós não termos uma educação para sabermos o que de fato o Brasil é para o mundo, mostra que nós não temos noção de quem nós somos e o que nós podemos fazer e que, de fato, o que pode nos acontecer. Porque enquanto o Brasil está brincando com esse fogo que é os Estados Unidos, e eu lembro muito a frase do Warren Buffett quando ele falou, numa das últimas conferências dele, antes da aposentadoria, ele fala o seguinte: never bet against America. Meu irmão, você não pode apostar contra os Estados Unidos. Eu lembro até uma cena de Peaky Blinders, né? Que o famoso Tommy Shelby, ele fala, quando tem alguém te fudendo, você tem que chamar alguém maior do que esse alguém para poder fuder ele. Meu irmão, é os Estados Unidos, e você vai chamar quem? A China? A China não quer. Tu acha que, por mais que a gente tenha se associado aí com essas ditaduras, Irã, Rússia, China, esses caras vão vir aqui defender? Não vão vir mesmo. Até porque o maior parceiro comercial deles também é os Estados Unidos. Entendeu? O beco sem saída que nós estamos metidos. Vamos dizer, hipoteticamente, como já aconteceu na China, na Rússia, na Índia, que o Meta decide sair do país. Acabou. Acabou os times comerciais, acabaram suas campanhas, acabou seu empilhamento de funil, o faturamento da sua empresa da noite para o dia, ele cai para 90% a menos. Acabou. É como se em 48 horas tudo o que você construiu virasse fumaça. Desapareceu tudo. Essa é a grande realidade que pode vir. Eu não quero soar como um cavaleiro apocalíptico. Eu aqui estou abrindo a minha opinião e abrindo aqui para vocês de uma pessoa que tem uma empresa escalada no digital, assim como vocês têm ou vocês almejam. E se isso acontecer, eu cravo, o Brasil voltou para uma idade média do digital. E eu vou até brincar aqui, sabe como é que é essa idade média do digital? Quem aí faz cold call vai adorar. Porque a primeira coisa que vai acontecer é voltar a imprimir páginas amarelas quando tinham telefones antigos. Eu acho que vocês aí que não nasceram nos anos 90, parceiro dos anos 2000, vocês nem sabem o que é isso. Antigamente tinha um tarugão desse tamanho, onde você via todas as empresas do Brasil ou do seu estado, e tinha os telefones das pessoas, ou seja, para você falar com alguém, tu tinha que passar uns 20, 30 minutos folheando e ligando pra gente errada para saber se você conseguia falar com essa pessoa. Era assim que acontecia antigamente. E, meu irmão, pessoal que produz conteúdo adulto aí, OnlyFans, acabou. Ih, acabou. Pode voltar a mandar imprimir sexy, imprimir Playboy, entendeu? Isso tudo vai voltar a vender. Porque a gente entra numa idade média do digital. Você não tem mais o que fazer, porque pode ser bloqueado todos os meios online, pode ser bloqueado o próprio sistema de GPS, que é conectado também aos sistemas de cartão de crédito. Aí como é que você paga as coisas? Acabou. E o que eu tô trazendo aqui, galera, não é sobre Lula ou Bolsonaro. Não é sobre uma guerra política de quem tá certo ou tá errado. Porque até falo, porque se tivessem de fato preocupado com isso, tinham parado e organizado. Eu tô falando porque você não pode levar partido, mas você tem que levar partido da sua empresa. E hoje, eu conversando com vários mentores e conversando também com vários amigos, clientes, eu fico pensando que uma saída para tudo isso é olhar o mercado Latam. E quando eu falo olhar o mercado Latam, porque se isso acontecer, não é você rodar nada daqui, porque acabou essa história. É você olhar Paraguai, como Uruguai e Argentina como boas residências para você e para a sua operação. Porque esses países têm isenção fiscal, para você que é estrangeiro, eles têm uma taxa de abertura de empresas muito mais rápida do que aqui no Brasil, e são países que estão olhando sua economia. Então, a gente que é brasileiro, mano, tem que se virar. Não é isso que sempre foi falado sobre a gente, não é isso que nós sempre temos sobre a nossa cultura. O brasileiro não foge à luta. Esse é o momento nosso do digital aqui, olhar para isso. Então, hoje, eu falo para todo mundo que está aqui me ouvindo, ouça com muita atenção, veja com muito bons olhos a mudança da sua operação para países como Paraguai, Argentina e Uruguai. Tem diversas plantas de fábricas brasileiras que já foram para lá. Temos a Lupo, que é uma empresa muito famosa, que está lá. Hoje até o presidente do Paraguai anda muito com o presidente da Lupo, ali eu vejo que eles são amigos, exatamente porque outras empresas estão fazendo essa migração.
Porque o Brasil é um país que, na sua história, sempre puniu os empresários e empreendedores. E esse novo capítulo não é uma novidade na história do Brasil. É só algo que está prestes a acontecer. Então, eu vou deixar aqui aberto para os comentários. Debatam, falem ideias aqui, tragam informações, porque nós estamos aqui para ajudar as operações. Tá bom? Arrivederci.